aí, galerinha do YouTube, eu me chamo Emily, sou estudante de Letras e Literatura na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e faço parte do time Jornada com Saberes. Bom, por aqui vocês sempre vão me ver comentando sobre livros, resenhas, literárias e o mais importante para quem vai fazer o Enem, repertórios socioculturais. Bom, mas Emily, o que seria repertórios socioculturais? Olha, o repertório sociocultural, ele é todo tipo de conhecimento de mundo que você pode utilizar na sua redação para vir a fortalecer os seus argumentos. Pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, um conceito filosófico, um acontecimento histórico ou até mesmo uma música. E o importante é esse repertório, ele precisa ter uma relação com o tema da sua redação e também, contribuir de forma produtiva e crítica para o seu texto. E hoje a gente vai falar de um clássico que é cheio de possibilidades para isso. Eu trouxe ele aqui para vocês, que é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar até onde uma pessoa ela seria capaz de ir para manter a sua juventude e a sua beleza eternamente? Pois é, então no vídeo de hoje a gente vai mergulhar nessa história que é cheia de verdade, de aparência, moral, que pode ser a sua carta na manga na hora da prova. Então bora comigo? Bom, quem foi Oscar Wilde? Bom, Oscar Wilde nasceu ali em 1854, em Dublin, na Irlanda. Ele foi um dos maiores nomes da literatura vitoriana, conhecido pelo seu humor afiado, as suas frases de efeito e as suas críticas à sociedade da época. E Oscar, ele estudou em Oxford, onde se destacou como um verdadeiro dandy, ou seja, alguém que valorizava o estilo, a estética e o bom gosto acima de tudo. Bom, e o Wilde, ele acreditava que a arte ela existia por si mesma e não necessariamente para ensinar lições morais, Ele tinha essa ideia, Essa ideia aparece em praticamente todas as suas obras. Só que mesmo sendo brilhante, a sua vida ela foi marcada por tragédias. Por quê? Ele foi condenado a 2 anos de prisão por indecência grave, por causa de sua homossexualidade, que na época era considerada crime. E depois disso, ele viveu em exílio e veio a falecer pobre em Paris, ali por volta de seus 46 anos. Mas, apesar disso, Wilde deixou um legado riquíssimo e o seu pensamento continua atual até os dias de hoje. Mas do que se trata a sua obra, Então, publicado em 1890, O Retrato de Dorian Gray foi o único romance de Oscar Wilde e também o mais polêmico. Bom, a história ela acompanha Dorian, um jovem que é extremamente bonito, que deseja permanecer jovem, para sempre. E esse desejo, ele se realiza de uma forma sobrenatural, Um retrato pintado dele passa a envelhecer no seu lugar, enquanto ele mantém a aparência intacta, mesmo cometendo atos terríveis durante a sua vida. E aí a gente vai ver a aparição, de Lord Henry, que é um personagem que influenciou muito Dorian, que defende a busca do prazer acima de tudo. E Dorian, ele mergulha nesse estilo de vida hedonista e totalmente decadente. E a cada erro, o retrato ele se deforma mais ainda, revelando a verdadeira podridão da sua alma. Então essa obra é totalmente cheia de simbolismo, o retrato ele vai funcionar como um espelho, da sua consciência. E Dorian ele vai representar narcisismo, obsessão pela estética e a perda da identidade. Bom, Wilde ele usa essa narrativa para fazer diretamente uma crítica à sociedade daquela época. É uma sociedade que ele via como hipócrita e totalmente falida moralmente. E quando a ficção vira diagnóstico? A síndrome de Dorian Gray. Interessante, Bom, tem um detalhe super curioso que você pode aproveitar na redação.
Bom, a psicologia, ela vai reconhecer hoje um distúrbio chamado Síndrome de Dorian Gray. É isso mesmo. Esse transtorno, ele vai atingir pessoas que têm uma obsessão extrema por juventude e por beleza, né? São indivíduos que fazem de tudo para negar o envelhecimento, né? Recorrendo a procedimentos estéticos em excesso, sem conseguir aceitar ali as marcas do tempo. Ou seja, né, o comportamento de Dorian Gray, ele sai da ficção, ele deixa de estar somente aqui no livro e ele vira totalmente um fenômeno real na nossa sociedade, né? O comportamento dele é imprimido na sociedade. E em tempos de redes sociais, filtros, né, culto ao padrão e o corpo inalcançável, essa síndrome ela vai revelar como que a vaidade pode virar um vício e pode causar um sofrimento psicológico de verdade. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu uso isso na redação? É simples. Essa obra ela pode ser usada como repertório sociocultural em vários temas. E eu separei alguns temas aqui que a gente pode retratar isso. Olha, padrões estéticos e saúde mental. Dorian, ele é o símbolo da tirania da beleza. Então serve para falar sobre redes sociais, transtornos de imagem e obsessão pela aparência. A gente também pode falar sobre a temática, né, de moral e responsabilidade, né, quando existe ali a falta de limite, né, de Dorian, quando ele mostra o que acontece com a ética, né, quando ela é deixada de lado. É ótimo para temas sobre juventude, escolhas, corrupção e consequências. E também o tema sobre aparência versus essência, que é um tema clássico e super atual, né? Enquanto a imagem ali de Dorian é perfeita, a sua essência se destrói. É perfeito para falar sobre falsidade, máscaras sociais e identidade. Bom, e o exemplo também de frase que a gente pode utilizar na redação. Assim como no romance O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, a obsessão contemporânea pela aparência pode corroer os valores e a identidade do sujeito na sociedade. E eu também trouxe sugestões de frases que a gente pode destacar e utilizar na redação. A primeira: a única maneira de se livrar de uma tentação é ceder a ela. E a segunda: a juventude é a única coisa que vale a pena possuir. E a terceira frase que me marcou bastante também: os livros que o mundo chama de imorais são os que mostram ao mundo a sua própria vergonha. Interessante, né? Essas são frases, assim, ótimas para você utilizar como epígrafe na redação, desde que você explique o contexto e saiba aplicá-las muito bem. E também funcionam bem em introduções ou conclusões com bastante impacto. Bom, Oscar Wilde, ele não escreveu só um romance, ele criou uma crítica profunda, né, ao culto à aparência, um tema que continua muito atual, especialmente nessa era digital que a gente vive hoje. E O Retrato de Dorian Gray é uma obra sobre identidade, aparência, decadência moral, tudo que um bom repertório sociocultural precisa para se destacar na redação do Enem. Bom, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal Jornada com Saberes e comenta aqui embaixo qual a obra que você quer ver ser analisada no próximo vídeo. E lembra sempre, a literatura ela não é só conteúdo de prova, tá? Ela é uma lente nova pra gente enxergar o mundo. Então, eu trouxe aqui esse livro pra vocês, que é da editora Penguin, maravilhoso, tá? É uma editora muito boa pra quem quer utilizar assim para estudos de Enem, redação, tá bom? Vou deixar aqui, olha, tirem print, gravem, tá? Do autor Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Bom, foi ótimo estar aqui com vocês e até a próxima!